Olá, você deseja agradar a Deus? Se esse é o seu desejo, você compreende biblicamente o que fazer, como agir para que de fato possa agradá-lo? É o tema que vamos abordar nesse vídeo. Tem um texto, dos muitos textos que menciona a esse respeito. Nós temos Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. É a visita de Jesus às irmãs Marta e Maria. Nessa visita, nós vemos as duas irmãs acolhendo Jesus em sua casa. E se a gente for analisar o contexto bíblico, se a gente for analisar esse momento, o relacionamento de Jesus com essa família, nós vemos que elas estavam muito felizes, mais do que evidente, em acolher Jesus em sua residência. E ambas haviam de fato então decidido dar o seu melhor para acolher Jesus. Mas vemos que cada uma assumiu uma postura, uma forma diferente para tentar agradar ou para acolher Jesus em sua casa. Marta, ela se preocupa em ser uma boa anfitriã. Marta prepara o ambiente, prepara a casa, prepara a alimentação, quem sabe. O texto não menciona isso para nós, mas a gente pode deduzir. Quem acolhe na casa um visitante prepara uma refeição. Marta então se preocupa em acolher Jesus da melhor maneira possível, no nível de anfitriã, no nível humano. Já Maria, ela não se importa tanto com aquilo, porque ela pensa na oportunidade que ela está tendo de ter Jesus ali. E ela senta aos pés de Jesus, literalmente, como diz o texto, para ouvir os ensinamentos de Jesus. E lá pelas tantas, Marta fica indignada com a postura de Maria e vai até Jesus e diz: Mestre, a Maria está aí parada, manda ela me ajudar. Em outras palavras, poderíamos deduzir dizendo: Mestre, queremos acolhê-lo bem, Maria não está me ajudando. Não está me ajudando aqui a programar as coisas, a organizar a casa. E ele fala para ela, para Marta: Marta, você anda inquieta, preocupada. Mas Maria escolheu a melhor parte. E aqui é um ponto muito interessante para a gente pensar. Marta, ela escolhe ou ela tenta agradar a Deus num método humano. Tenta agradar a Deus utilizando ferramentas humanas. O seu ambiente de casa, talvez uma boa alimentação, talvez um ambiente limpo na sua casa. Já Maria, ela se preocupa em ouvir de Jesus o que Jesus tinha a ensinar, o que ele tinha a transmitir. E aí está uma grande questão que temos que entender. Agradar a Deus nem sempre é simplesmente nos esforçarmos em nível humano, em tentar fazer algo meramente religioso, mas entender a vontade, o que Deus quer, o que Deus espera, o que Jesus espera de cada um de nós. Quando eu tenho contato com esse texto, eu leio esse texto da visita de Jesus a Marta e Maria, me recordo e faço um paralelo com a bodas de Caná na Galileia. Na bodas, Jesus estava nesse casamento e acaba o vinho. Acontece um incidente, o vinho acaba, sua mãe vem, intercede pela família e ele então toma postura, né? Embora ele disse que não era o tempo dele, mas ele vai e pede então os serviçais que preparem lá, né, aquelas talhas, como a gente conhece o texto. Pegaram águas e jogaram jogaram nas talhas e aquela água transformaram. Aquela quantidade toda de água se transformou numa quantidade de vinho. Jesus então manda que os servos levem aquele vinho até o cerimonialista para fazer o teste antes de servir os convidados. O cerimonialista toma o vinho e ele fica impressionado pela qualidade daquele vinho. E ele vai até o noivo, até a família, e fala para eles: olha, vocês fizeram algo invertido aqui. Normalmente se serve o vinho bom,
Depois que as pessoas beberam bastante, serve um vinho pior. Aí vocês serviram um vinho pior e agora, né, esse vinho aqui é de melhor qualidade ao anterior. Vocês fizeram invertido. Esse aqui é o melhor. E eu faço uma ponte com o contexto de Marta e Maria, porque, olha que interessante, na percepção do cerimonialista, se aquele vinho existia antes, que essa era a ideia dele, e não tinha entendido o milagre ali, aliás, Jesus deixou tudo quietinho, né? Aquele milagre não foi evidente, ficou tudo quieto, só quem percebeu o milagre foi os servos, e Maria ficou uma coisa mais restrita. Mas aquele homem, o cerimonialista, ele diz o seguinte: aquele vinho estava lá, na ideia, na visão dele, e os noivos, ou o noivo, a família, seguraram para depois, deram prioridade ao inferior. E não é diferente do contexto de Maria. Jesus, quando fala com Marta e Maria, né, quando ele fala com Marta em si, ele não está dizendo para ela: Marta, você está muito errada, você está totalmente equivocada, o que você está fazendo eu não quero de jeito nenhum, o que Maria faz é o correto. Jesus não fala isso para ela. O que Jesus fala para Marta é dizendo: Maria escolheu a melhor parte. De alguma maneira, Jesus está dizendo que aquilo que ela fazia também era importante, mas não era naquele momento o mais importante. Maria preferiu ouvir primeiro, para depois agir. Marta queria buscar um jeito de agradá-lo. E aí está uma grande questão, querido. Tem gente que serve a Deus com ego próprio. Tem gente que serve a Deus querendo, de alguma maneira, achar um jeito para agradar a Deus e dizer: eu tenho um crédito com Deus porque eu agrado ao Senhor. Isso é impossível, porque Deus não se impressiona conosco. Ele não se impressiona com você, Ele não se impressiona comigo. O mais que talvez façamos algo de bom é insuficiente. Precisamos entender que antes de tentar agir, de atuar em nível humano para agradar a Deus, precisamos entender a vontade dEle. Em um momento, quando a família de Jesus chegou a um local que estava muita multidão, e lá foram chamar Jesus dizendo que a sua família estava do lado externo, ele disse: olha, a minha família, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E aí está o grande método, a grande maneira de agradar a Deus: fazer a vontade de Deus, cumprir o chamado que você tem. Cada um de nós tem áreas a atuar. Muitas vezes nós ficamos preocupados demais com resultados humanos para agradar a Deus e esquecemos que Deus não olha como nós olhamos, Deus não mede como nós medimos, Deus não vê a fisionomia, Deus olha o coração, Deus olha internamente. Uma das coisas que aprendemos é que Deus não está preocupado com o quanto nós fazemos, mas sim o porquê que nós fazemos o que fazemos e se aquilo que estamos fazendo é exatamente aquilo que Ele nos orientou a fazer. Isso é muito importante. A gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de entender a vontade de Deus, porque nós temos uma facilidade de distorcer a palavra. Essa é a verdade. Se a gente for pegar, por exemplo, o contexto da lei, está claro isso para nós. Se a gente for entender aquilo que Paulo nos orienta a respeito da lei, o maior escritor bíblico, né, Paulo, são 13 cartas de Paulo, talvez 14, Hebreus fica aí, né? São 13 cartas de Paulo, e nas 13 cartas, em Gálatas principalmente, mas em todas elas, Paulo menciona o aspecto principal da lei, o objetivo da lei. Jesus, antes de Paulo, já havia se referido a isso. Se a gente for pegar todos os contextos do Antigo e Novo Testamento, nós chegamos a isso. O porquê que a lei foi dada ao povo de Israel? Porquê da lei? A lei foi dada a mostrar o pecado. É o que Paulo disse: se não fosse a lei, eu não conheceria o pecado. O problema é que o ser humano, o povo judeu, o povo hebreu, encontrou na lei um local onde eu posso agradar a Deus. Se eu guardar a lei assim, 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 desse jeitinho, eu posso dizer: ó, eu agrado a Deus, porque eu guardo a lei. E não é nada disso, muito pelo contrário. A lei, ela não foi dada para poder alguém guardá-la e dizer: eu sou bom por causa disso. Pelo contrário, a lei foi dada para alguém olhar para ela e dizer: eu não consigo chegar nesse nível, por isso eu preciso de alguém que me coloque lá. E esse alguém é Jesus. Em Mateus 5, por exemplo, parece que Jesus complica a lei.
ele cita lá alguns mandamentos dos 10 e parece que dá uma complicada. Em Mateus 5:27, por exemplo, ele menciona sobre o adultério, e lá ele fala assim: ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Ok, mas ele diz: eu porém vos digo, aquele que olhar com intenção impura para uma mulher já adulterou contra ela. Isso serve, né? Vice-versa. É interessante de pensar aqui que está dizendo o seguinte: a lei não pode ser simplesmente seguida pelo simples fato de não fazer o errado. A motivação do erro está em nós. Por isso é impossível eu simplesmente agradar a Deus com o meu próprio esforço. Aí voltamos no contexto de Maria. A Maria, irmã de Marta, ela escolheu a melhor parte porque ela escolheu entender, ela escolheu se lançar aos pés de Jesus, abrir mão, né, de uma capa de bondade própria, abriu mão de uma capa de esforço própria para poder realmente entender a vontade de Deus. Se você quer viver a vontade de Deus, se você quer agradar a Deus, não tente agradá-lo com uma vida pessoal, não tente agradá-lo com jejum, não tente agradá-lo com oração no monte, não tente agradá-lo com muita leitura bíblica, não tente agradá-lo, faça tudo isso, que se faz parte, faça tudo isso, a mortificar a sua carne, a você abaixar o seu ego e colocar Cristo no centro da sua vida. Isso é agradar a Deus, porque a partir do momento que a nossa vida de piedade, qualquer prática que eu tenho, né, de vida espiritual, ela possa de algum momento me colocar, eu me sentir superior a alguém que talvez não busque tanto, não faça tanto como eu faço, não estou fazendo a vontade de Deus, estou fazendo a minha para tentar agradar a Deus. E Deus não quer que a gente cresça o nosso ego tentando agradá-lo, pelo contrário. Ele quer que a gente busque a Ele, entenda a sua vontade, e aí sim nós vamos estar cumprindo a vontade de Deus. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Vive seu chamado, siga no Senhor. Acima de tudo, tente entender a vontade de Deus. Busque, aliás, compreender o que Deus quer para a sua vida, onde Deus quer te colocar. Uma coisa que eu creio e coloco em prática na minha vida: aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim, ninguém tira. É só a gente confiar e viver segundo a vontade de Deus, ou seja, viver dentro de um processo de entendimento de que Deus quer de nós, o que Deus espera de cada um de nós. Forte abraço, até mais, tchau, tchau.